Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos a todos a este culto de domingo. Para você que nos visita, é o nosso convidado especial. Sinta-se em casa. Vou convidar a igreja para irmos a Deus em oração. Amado Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, quero neste momento, Pai, te pedir que esteja conosco, Pai, neste culto de domingo, Pai. Que não olhe a nossa natureza pecaminosa, Pai, mas sim a vontade de servir, Pai. Esteja comigo, esteja com todos que estarão aqui, Pai, a assistir a este culto, Pai, e que sirva de aprendizado, Pai, a Tua palavra que será hoje pregada aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém.
Bom dia, igreja. É um enorme prazer e com grande alegria que venho hoje partilhar a mensagem da ceia. Por favor, sejam pacientes comigo e vou pedir a todos que possamos ir a Deus em oração. Deus eterno, é um grande prazer e grande alegria nos dirigirmos a Ti, Pai Santo, embora, Senhor, estejamos fisicamente distantes um do outro, Deus, o Senhor nos deu o privilégio de podermos nos encorajar, nos alegrarmos, Pai Santo, no meio dessa situação difícil em que vivemos. Muito obrigado também pela sua proteção. Hoje o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem recuperado as nossas saúdes, Deus Pai Santo. Muito obrigado por tudo. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco neste culto, neste momento da ceia, que o Seu Santo Espírito possa falar nos nossos corações. Oramos com fé e confiança em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa mensagem da ceia hoje estará no livro de Lucas 19 e 20. Eu vou passar a ler. Diz a Bíblia: tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando foi a última vez que o amado irmão tomou a ceia? Quando foi a última vez que o irmão lembrou-se da morte e sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tenho percebido nesse período que vivemos da pandemia, que é muito fácil nós nos esquecermos de tomarmos a ceia. Alguns ainda podem perguntar por que a ceia é importante. Será que a ceia é tão importante assim como o sermão? Ou, talvez eu possa deixar a ceia para assistir somente o sermão. E tem sido fácil nesses dias nós simplesmente termos uma coisa e não ter a outra. E principalmente deixar a ceia do lado. Às vezes, alguns esquecem porque a ceia não acontece no mesmo momento que o sermão. Por exemplo, aqueles irmãos que vão aos cultos, aos presenciais, podem se esquecer de tomar a ceia porque a ceia não acontece no mesmo momento que o sermão, acontece em momentos diferentes. Às vezes, por atraso, correr para o culto, acaba-se esquecendo de tomar a ceia, diz vou tomar a ceia mais logo, e nunca chega a tomar. Outros, talvez, tomavam a ceia por incentivo do grupo. Por exemplo, no culto presencial, antes da pandemia, era fácil ser induzido pelo movimento da maioria. Portanto, todos estávamos a tomar a ceia e tomávamos a ceia também. Mas agora, como já não estamos juntos, esquecemos-nos e não damos a importância de tomar a ceia. Jesus Cristo aqui nessa passagem que vemos, recomendou que os seus discípulos pudessem recordá-lo. Pudessem tomar a ceia como uma forma de recordar o seu sacrifício, de recordar o seu amor por nós. Primeiro, nós temos que recordar que o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo, que foi partido no nosso lugar. Entregou e derramou o seu sangue para a nossa salvação, para a nossa purificação. E também que através desse sacrifício que Jesus fez, trouxe uma nova aliança, um novo plano de Deus nas nossas vidas, uma nova oportunidade, uma nova chance baseada na fé. Portanto, estas coisas o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos fazer para recordar deles. Nós queremos recordar dos bons momentos que tivemos com os nossos amigos.
Queremos nos recordar dos bons momentos que tivemos com os nossos entes queridos. Queremos recordar dos bons momentos que tivemos durante o nosso crescimento, a nossa vivência. Jesus Cristo quer ser recordado dentre os seus discípulos. Ele colocou essa recomendação para que nós não nos esqueçamos dele e do seu amor por nós. Muitos de nós fazem o esforço para recordar o PIN do cartão do banco ou o número da conta do banco. Alguns de nós também o esforço para recordar as datas do aniversário do filho, da esposa. Alguns de nós temos que nos recordar de diversas tarefas que temos no trabalho, agendamos, auxiliamos-nos dessas coisas, de agendas, para podermos nos recordar das nossas obrigações. Portanto, Jesus Cristo também deixou aqui esta recomendação para que nós recordemos dele, do seu amor por nós. Então, temos que, de facto, fazer este esforço para podermos tomar a ceia todos os domingos. Jesus Cristo disse antes, desejava ansiosamente tomar a ceia, aquela Páscoa com os seus discípulos. Vamos também ansiosamente aguardar pelo próximo domingo para podermos recordar do grande amor do nosso Senhor para conosco na Santa Ceia. Eu quero encorajar a todos, de fato, a priorizar este momento da Santa Ceia, pois o nosso Senhor ansiosamente esperou para tomar essa ceia com os seus discípulos. E nós também temos que estar ansiosos para tomar esta ceia com Ele, domingo após domingo. Eu amo vocês, irmãos. Vamos nos purificar para estarmos na presença do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Um bom domingo a todos e boa semana. Vamos orar neste momento. Deus eterno, perdoa-nos, Deus Pai Santo, pelos momentos que nós recordamos o seu nome. Pai Santo, deixamos o segundo plano a sua Santa Ceia, que é bendita entre nós. Deus eterno, ao tomarmos desse pão e desse sumo, que representa o seu corpo e o seu sangue respectivamente, possamos de fato, Pai, fazer de uma consciência limpa para consigo. Deus eterno, por favor, entregamos tudo nas suas santas mãos. Oramos com confiança que o Senhor está entre nós. Para todos sempre. Amém. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada.
ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Bom dia, caríssima igreja do nosso bom Deus. É sempre uma alegria quando nós nos unimos para adorar o nosso Deus. Amém? Neste momento, iremos começar com o nosso sermão do dia, mas antes disso, eu queria partilhar boas notícias de Maputo e também de Nacala. Na semana passada, no domingo passado, o nosso irmão fez a boa confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor. Estou a falar de Renato, amém? Então aí, conforme as fotografias, ele disse que Jesus Cristo é o seu Senhor. Obviamente que isso é uma grande notícia, porque faz com que nos céus haja festa, porque um pecador arrependeu-se e confessou que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus eterno, amém? E não só, acredito que estávamos todos sabendo que estava a se organizar casamentos coletivos em Nacala, e obviamente que aconteceram os 6 casamentos como era previsto, e esses casamentos eram derivados de desafios dos estudos bíblicos. Tanto as pessoas decididas contraíram o enlace matrimonial na semana passada, no dia 26, e como resultado disso também 10 pessoas foram batizadas, amém? Estou a falar de 5 irmãos e 5 irmãs que decidiram fazer Jesus Cristo o Senhor das suas vidas. Amém? Glórias para Deus. Amém? Neste momento, eu queria convidar que fôssemos a Deus em oração para iniciarmos com o nosso sermão do dia. Querido Pai Santo, Senhor Eterno, muito obrigado pelas alegrias que o Senhor nos tem dado. Pai, nós estamos gratos pela saúde, pela vida e a oportunidade que o Senhor nos dá de nós podermos entrar na Tua presença neste momento, aprender da Tua palavra neste serviço de adoração ao Teu santo nome. Pai, por favor, ajuda-nos para que em tudo o Teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam transformadas, possamos estar muito mais precavidos das situações que nos advêm, para que em tudo, Pai Santo, não possamos desfalecer, antes pelo contrário, cada vez mais decididos possamos andar de uma forma que dá glórias a Teu nome. Pai, esteja conosco, nós oramos. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre a apostasia dos últimos tempos, dos últimos dias. E vimos que a apostasia é quando alguém que estava na fé abandona a sua fé seguindo os seus pensamentos, seus desejos, ou vai seguir outras doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia. E vimos que a causa primária disso é pelo fato das pessoas darem ouvido a espíritos enganadores. Porque esses espíritos convencem as pessoas que sem Cristo há algo melhor lá fora. Eles convencem a pessoa para a pessoa acreditar em algo fora da Bíblia. Elas incutem o engano no coração das pessoas. E por fim, as pessoas, porque não estão firmadas, dão ouvidos, acabam abandonando a sua fé. Vocês lembram-se que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Eva. Eva nunca tinha cometido pecado. Ela não estava a imitar a ninguém. Mas ela era pura. Simplesmente porque ela ouviu, deixou-se dialogar com Satanás, com a antiga serpente, ela acabou pecando contra Deus e, como consequência, Deus acabou tirando-lhes fora do jardim. O mesmo acontece quando nós damos ouvidos a espíritos enganadores. Nós precisamos ouvir a Deus e não a espíritos enganadores. Amém? Hoje iremos falar sobre humanidade dos últimos dias. Nós iremos ver a característica das pessoas dos últimos dias. Mas antes disso, para fazer uma cola com aquilo que nós falamos na semana passada, eu gostaria de convidar que fôssemos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Passo a ler. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? O que estava a acontecer aqui é que quando eu estava a pesquisar, por causa desta parte onde Paulo diz, não se deixa abalar nem por a carta supostamente vinda por nós, os historiadores, bem como a história judia, mostra que nesta altura era um momento de intensa perseguição e que por causa da aflição havia uma carta, supostamente alegava-se ser o Paulo o autor dessa carta, ou um outro irmão, que dizia que após aquela grande perseguição que eles estavam tendo ali, Jesus Cristo viria. Mas Paulo, clareando a coisa, é quando ele escreve isto. O que é que ele diz? Diz: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, esta reunião tem a ver com o momento em que Cristo irá chamar a sua igreja e vão se encontrar lá nos ares. Isto é algo que vai acontecer antes mesmo da terra entrar em essa confusão de grande e intenso sofrimento. É aquilo que nós chamamos, que alguns chamam de arrebatamento. Ele diz: rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse trecho, versículo 3, lendo na versão Thompson, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá. Quer dizer, Cristo não virá antes, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Então, a sequência dos eventos tem que haver apostasia quase que total, porque nessa altura a igreja, os fiéis já terão sido levados da terra, então ficará a igreja apóstata, ou seja, aqueles que não estavam sérios com a sua fé, esses ficarão. Diz que virá a apostasia e só depois é que será revelado o homem do pecado. Este homem do pecado, João, no Apocalipse, identifica ele como o anticristo. Acredito que nós já lemos, conhecemos muito bem esse título. Obviamente que na Bíblia tem muitos títulos, acredito que mais de 20 ou 25 títulos ele tem na Bíblia. Este homem, o homem do pecado, ele vai se revelar, vai aparecer no momento em que a terra estiver a experimentar aquele grande sofrimento que nós chamamos de período da grande tribulação, falada por Cristo no sermão profético. E uma coisa interessante aqui é que a igreja estava abalada na altura. Hoje, nós podemos também estar abalados. Podemos ficar facilmente abalados. Quando é que isso acontece? Quando nós não estamos firmes na palavra de Deus. Quando alguém não se firma na palavra de Deus, ela está vulnerável a receber outras coisas fora da Bíblia. Ela pode facilmente abalar-se quando não está firme na palavra de Deus. Vocês lembram-se que Jesus Cristo falou em João 8, 31 a 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Discípulo verdadeiro de Jesus Cristo é aquele que está firme na palavra de Deus. Por causa da importância dessa questão, eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz na semana passada. Como está a tua leitura bíblica? Como está a tua firmeza na palavra de Deus? Como está o teu investimento na leitura bíblica? Sem firmeza na Bíblia, eu te garanto, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar abalado e até pode acabar abandonando a sua fé. Vem ainda dias maus. Há muitas informações, muitas doutrinas falsas.
Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, iremos até aqueles que ficarem aqui, irão até seguir anticristo e não seguir a Cristo. Por isso, irmãos, vamos investir na palavra de Deus, porque só assim não seremos abalados, a exemplo do que estava acontecendo com a igreja aqui. Amém? Ok. Gostaria de convidar agora para irmos a 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta passagem, Paulo apresenta um quadro profético daquilo que será o comportamento do ser humano nos últimos dias. Se estivermos bem atentos, iremos ver que isso descreve o homem dos nossos dias. É um quadro bastante negro. Passo a ler. A partir do versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Amém? Essa descrição inclui não só as pessoas de fora, mas também os que estão dentro da igreja. Isso mostra que, embora o conhecimento está aumentando, os valores morais do homem estão cada vez mais a ir para lá, mais baixo. Olhando para a natureza da criação, Deus fez o homem mais à sua semelhança. Olhando o homem atingir a esses níveis, é um quadro bastante triste no coração do nosso Deus. É uma lista bastante longa, infelizmente estamos limitados pelo tempo, não vou ler tudo, mas irei falar apenas de algumas características. Diz egoístas. Isto tem a ver com olhar apenas para si. Há um ditado mundial no mundo que diz, olha, cada um por si e Deus para todos. É isso que está a imperar, não só lá fora, mas também dentro. Avarentos, ser amante do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais. Aqui menciona-se não só os adultos, mas também aos jovens. Os nossos jovens hoje metem-se em vidas de drogas, prostituição, roubos, assassinatos, delinquência juvenil, tudo isto por causa da desobediência aos seus pais. Eu queria deixar este apelo aos meus sobrinhos. Ouçam os vossos pais no Senhor. Obedeçam as instruções dos vossos pais no Senhor. Amém? Por quê? Porque isto Deus estampou aqui. Quer dizer que Deus não vai vos deixar entrar no céu se vocês terem comportamentos fora da Bíblia. Ingratos. Hoje, a razão das pessoas serem tão murmuradoras é mesmo por serem ingratas a Deus. A ingratidão enche o coração das pessoas, por isso é que reclamam tudo. As pessoas não se concentram naquilo que Deus já lhes deu, mas concentram-se naquilo que não têm. Por isso, aquilo que elas têm não podem partilhar com os outros. Por isso, acabam sendo egoístas. Isso é qualidade característica do homem dos últimos dias. Ímpios, profanos, aqueles que não respeitam a Deus. Hoje, as pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, é normal as pessoas não respeitarem a Deus. Quando têm um desejo desenfreado, um desejo maligno, mesmo que vai contra a Bíblia, elas avançam. Por quê? Não respeitam a Deus. Deus fala, regula muita coisa, vida conjugal, solteira, no trabalho, vida comum, mas as pessoas, por falta de respeito a Deus, elas avançam desde que isso traga benefícios para a sua própria vida. Sem amor pela família, traição, o adultério, é o prato de cada dia hoje. Isso faz parte do quadro do homem dos últimos dias. Soberbos, arrogância, orgulho. Este é o pecado direto de Satanás. Todo aquele que é orgulhoso, soberbo, arrogante,
Saiba que Deus se opõe a isso. Seja humilde, como Cristo foi humilde. Aceita correção. Aceita instrução. Aceita ensino. Peça perdão quando você comete erro. Porque senão, você foi picado pelo mosquito do orgulho. Traidores. Tem pessoas dentro da igreja, até fora, que falam uma coisa na tua presença, mas quando viram as costas, falam outra coisa. São traidores. Isso tem a ver com característica dos últimos dias. Precipitados, agir sem pensar. Pessoas são movidas pelo vento das suas emoções. É isso que acontece. Isso é uma prática clara, é uma evidência clara que a pessoa não está sendo dominada pelo Espírito Santo. Não é cheia do Espírito Santo, mas é vencida pelas suas emoções. Mais amantes de prazeres do que amigos de Deus. Esta é uma das razões pela qual muita gente estuda a Bíblia, mas não aceita ir para o fim. Por quê? Porque quando se fala sobre o pecado, ela vê que o sabor do pecado é melhor do que o amor de Deus. É por causa de quê? Amar mais os prazeres. Esta é a razão pela qual muita gente não quer, muita gente de fora não quer ser salva. Por quê? Prefere ir para o inferno do que abraçar o amor de Deus, que foi derramado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela prefere viver uma vida mundana, não aceitar a Cristo, não nascer de novo, não ser batizada, não viver de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque a vida de pecados Deus não aceita. Então ela, fazendo escolha, prefere viver no pecado e não viver em Deus. Isso caracteriza pessoas dos últimos dias. Aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isto é o auge. Muita gente tem cara de religiosidade, mas de cristianismo não tem nada. Muita gente vive uma vida cristã aparente, mas por detrás vive cometendo pecados. De cristianismo não tem nada. Vida piedosa significa alguém que respeita Deus, ama Deus, alguém que vive, tem misericórdia do seu próximo, ama o seu próximo. Alguém que ama Deus, busca Deus de todo o seu coração. Mas quando alguém vive apenas de aparência, ela não faz isso. Não respeita Deus. Vive a vida de pecados. Se é para falar mal dos outros, faz. Irmãos, minha pergunta é, isso não descreve assim? Se descreve assim, arrependa-se. Rasga o coração. Antes que a trombeta soa, para que tu não fiques, para que Jesus Cristo te leve também. Rasga o coração. Arrependa-se. Volta para Deus. Ainda há oportunidade. Por quê? Porque a trombeta ainda não tocou, mas nós não sabemos quando é que ela irá tocar. Em relação àqueles que fazem amizade com esse tipo de pessoas, a Bíblia diz algo muito simples. O que é que diz no versículo 5? Afaste-se desses também. Irmãos, está chegando o momento em que nós temos que abrir a mão, mesmo que seja das nossas amizades, dentro da igreja ou fora da igreja. Todo aquele que leva uma vida de impiedade, que não respeita Deus, nós temos que abrir a mão desse tipo de amizades. Por quê? Deus manda isso. Sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes. Segundo Timóteo 2:22, Deus diz que nós temos que nos unir àqueles que com coração sincero invocam a Deus. São essas companhias que nós temos que abraçar. São esses amigos que você quer ter. Mas todo aquele que não respeita Deus, blasfemo, está pecando contra Deus, torta à direita, principalmente aquele que peca conscientemente, está pisando o sangue de Cristo. Tu não tens que ter comunhão com esse tipo de pessoas, irmão. Se você respeita Deus, respeita a palavra de Deus, diga-me o que é que vais fazer com esta passagem. A Bíblia diz, afaste-se desses também. Em Apocalipse 18, versículo 4, Deus diz para afastarmos disso, para quê? Para que nós não incorramos com as consequências que irão advir sobre tais pessoas. Amém? O nosso Pai Celestial nos manda para nós estarmos longe daqueles que vivem deliberadamente vida de impiedade, sobretudo aqueles que se dizem professar a religião cristã. Amém? Espero que isso encoraje, porque isto tem a ver com a descrição do homem dos últimos dias. Uma leitura bem atenta, podemos ver
que Jesus Cristo está às portas. Amém? Dando continuidade, no versículo 6 até 8 diz assim: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Amém? Está-se a falar aparentemente aqui de duas pessoas, Janes e Jambres. Esses nós podemos ver em Gênesis, no Éxodo capítulo 7. São aqueles que aparentemente resistiram a Moisés, que quando Moisés operou sinais, eles também fizeram. Então, tem referência a essas duas pessoas. A Bíblia aqui fala que essas pessoas são pessoas instáveis, sobrecarregadas de pecado. Sobrecarga em inglês se diz overload, quer dizer carga acima do recomendado. Quando nós não confessamos nossos pecados, vivemos no pecado, estamos emergidos, mergulhados na vida de pecados, irmãos, não tem como nós prosperarmos espiritualmente falando. Nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonar esses pecados para que Deus perdoe os nossos pecados. Como é que vai a vida de confissão na sua vida? Como é que vai a prática do pecado em si? Será que levas uma vida de santidade? É muito importante isso, por quê? Porque a indiferença pelo pecado, a indiferença pelo estado morno, mostra que nós já fomos picados pelo vírus dos últimos dias que nos leva à impiedade dos últimos dias. Aqui ele fala, diz que elas estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade. É muito triste isso. Quantas vezes nós temos falado que enquanto nós não vivermos uma vida de santidade, não é possível agradarmos a Deus. E a minha pergunta é, você ouviu isso? Como é que vai a santidade na sua vida? Falamos muito. A Bíblia fala muitas vezes que bem-aventurados são os puros de coração. Só eles verão a Deus. Minha pergunta é, como vai a pureza na sua vida? Como vão os teus olhos? O que é que você ouve? O que é que você fala? Onde é que você anda? A Bíblia fala sobre termos comunhão entre nós. Que isso é fundamental para nós. Como é que vai a comunhão? A vida de partilhar o que você tem com os outros. Estamos sempre aprendendo isso. Como é que vai isso? Melhorou na sua vida? Tem muitas outras coisas. Compromisso pela missão. Estamos falando. Você aprendeu. Eu aprendi. Quando fomos chamados. Você está envolvido nisso? A Bíblia diz, essas pessoas estão aprendendo sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. As pessoas estão sempre aquecendo o banco das igrejas, mas a sua vida nunca é transformada. É o que está a falar aqui. Diz que são reprovados na fé. É como se uma pauta saiu no céu. A pauta em que o exame é o nosso curso, o nosso caminhar dia a dia. E sabe qual é o resultado que saiu lá no céu? Aparece reprovado na fé. Por quê? Por causa de viver uma vida que desagrada a Deus. É isso que você está à espera. Quando Cristo voltar, o dia de nós fazermos mudanças é hoje. Vamos mudar para a glória de Deus. Mesmo aquele que nunca aceitou a Cristo. Jesus Cristo não leva ninguém apenas por ir para a igreja. Temos que levar uma vida transformada. Estuda a Bíblia. E tenha uma comunhão com Cristo. Porque Cristo, como eu disse, nós não sabemos, olhando para os sinais, para essas características, certamente Ele está às portas. Eu sei que você não quer ficar. Ninguém quer ficar para trás. Por isso, hoje é o dia de fazer mudanças para a glória de Deus. Amém? Acabamos vendo as características da impiedade dos últimos dias, a característica do homem dos últimos dias. E agora vamos ver qual é o medicamento, o que Paulo fala sobre nós. Como é que Timóteo, neste caso mais contextualizado, como é que Timóteo poderia vencer essas coisas todas, essa onda, essa corrente que viria, ele permanecendo firme. Ele diz assim, no versículo 10 até 13, mas você tem seguido de perto o meu ensino,
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Ícone e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Amém? Como é que nós podemos permanecer firmes? Ele fala aqui, diz, olha, Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Nós precisamos, como eu falei no início, permanecer firmes na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus. Temos que permanecer firme na palavra de Deus. Muito mais do que nunca. Este é o momento de estar enraizado na Bíblia, porque há muita falácia. Senão a onda dessas doutrinas ruins, esquisitas, vai nos assolar. O pecado vai fazer morada em nós. Mas enquanto nós nos alimentarmos da palavra de Deus, certamente iremos nos santificando todos os dias. Paulo aqui fala, você tem seguido a minha conduta. Você tem coragem de dizer às pessoas para seguirem a sua conduta. No seu trabalho, na escola, você tem coragem de dizer às pessoas para te seguirem, porque você está seguindo a Cristo. É um grande desafio para todos nós. Meu propósito. Paulo tinha propósito na vida. O propósito de Paulo era levar a maior parte das pessoas para Cristo. Você pode ver isso em 1 Coríntios 9. Minha pergunta é, qual é o teu propósito na vida? Qual é o teu propósito? Você tem um propósito. Temos que abraçar o propósito pelo qual fomos chamados. Minha fé, irmãos, é a fé que nos faz vencer o mundo. 1 João fala sobre isso. Essa coisa da gente se deixar levar pelos nossos desejos, pelos desejos pecaminosos, é por causa da nossa fé não estar onde devia estar. Essa coisa da gente ouvir coisas que nos levam a seguir caminhos diferentes daquilo que a Bíblia fala. Essa coisa da gente tender a se livrar dos sofrimentos, dos desafios e percorrer caminhos mais fáceis. É porque a nossa fé em Cristo não é uma fé genuína. Precisamos trabalhar com a nossa fé, porque senão a gente cai. Qualquer um que trouxer conselho, ensino, que favorece aquilo que eu quero, que vai me aliviar, eu vou ceder. Não posso fazer isso. Tenho que trabalhar a minha fé. E a nossa fé cresce. Como? Voltando para o princípio. Por causa do ouvir, meditar, comer, beber da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há céu, irmãos. Minha paciência, meu amor, minha perseverança, perseguições, etc, etc. Irmãos, como ele diz no versículo 12, de fato, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo vão padecer perseguições. Minha pergunta é, você está disposto a ser perseguido por causa do nome de Jesus Cristo? Prova isso com a prática da sua vida. Só eu espero que esta mensagem seja uma mensagem que vai nos encorajar a nos precavermos mais do que a pandemia do coronavírus. Mas essa onda da apostasia, esta onda da impiedade que vai assolar, está assolando o mundo. Para quê? Para que nós possamos estar de sobreavisos, porque Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E eu e você, se estivermos atentos, estarmos longe dessas coisas, estarmos longe daqueles que vivem praticando tais coisas, independentemente de quem a pessoa é, assim iremos ser encontrados puros e imaculados. E aí iremos morar com o Senhor para sempre nos céus. Amém? Deus abençoe a todos e nesse momento vou orar para fecharmos. Nosso Pai e nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta lição. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a abraçarmos a Tua Palavra, a ouvirmos e encha-nos de coragem para que nós possamos tomar as decisões que realmente o Senhor espera de nós. Para que naquele dia nós possamos ir morar com o Senhor para sempre. Pai Santo, a nossa oração é que o Senhor possa fazer com que a Tua Palavra possa dia após dia transformar o nosso ser. Pai Santo, não nos deixa longe do Senhor, porque longe de Ti nós estamos perdidos, Pai. Pai, muito obrigado pela bênção de ter a Tua Palavra.
Teu nome seja louvado, teu nome seja glorificado. Cada vez mais iremos nos manter firmes, aguardando pela vinda do nosso Senhor, para buscarmos, para que assim possamos morar com o Senhor para sempre. Teu nome seja louvado. Nós queremos orar em nome santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom domingo para todos e uma boa semana.